O erro seguinte que a gente vai conversar seria a falta de preparação para a prova. E por falta de preparação, o que a gente quer dizer? O não fazer o exercício, como a gente falou aí algumas vezes, de certa forma, já é uma não preparação para a prova. Porque se você não se testa, você, primeiro, não vai saber o que corrigir, não vai saber nem se há algo para corrigir, e em havendo, não vai saber o que, nem em que medida precisa ser corrigido, né? Para até além disso, né? Você precisa, além de fazer questões, uma vez definida a banca que vai organizar o concurso, você vai precisar se acostumar com o tipo de cobrança daquela banca específica, ou seja, a maneira que aquela banca em especial costuma cobrar, a preferência dela para a parte das matérias, que ela prefere puxar mais as dificuldades das questões, porque tudo isso faz parte de uma estratégia. Se a gente sabe que a banca X, dentro da matéria Y, cobra mais aquele setor, a gente vai, por óbvio, a gente vai tentar ter um estudo tão completo quanto possível, mas a gente vai dar uma ênfase maior naquilo que tem uma tendência maior de ser cobrado, né? Ou de ser cobrado com uma dificuldade mais elevada. Né? Isso tudo faz parte de uma estratégia, faz parte da preparação para a prova. Então, a gente tem que ter em mente que fazer questões, resolver questões de provas anteriores, não só é indispensável como parte do estudo, né? Mas isso em si só já é uma parte crucial da estratégia que faz você sair na frente. Porque se você já sabe a maneira pela qual as questões são exigidas, você já sabe a parte da matéria que é mais cobrada, você já larga na frente de muita gente. Já Aham. começa por aí, né? Você já não está mais, como se diz, já não está mais atirando no escuro. Né? Você Sim. já tem ali um direcionamento. Então, isso tudo é parte desse planejamento que precisa ser feito. Dito isso, uma outra parte que o próximo passo, qual seria? O Júnior falou por alto, mas a gente tem que destacar que você precisa se acostumar com a prova em si. Ou seja, você vai prestar um concurso, você vai passar por 4 horas ininterruptas de prova, lendo e resolvendo, lendo e resolvendo, lendo e resolvendo, sentado num Aham. lugar estranho, onde você não vai poder ouvir suas músicas, você não vai ter acesso ao seu computador, você não vai ter nada familiar ali, a não ser suas canetas e etc. Então, assim, você precisa, aos poucos, ir introduzindo essa rotina de preparação para o dia da prova como parte do estudo. É claro que você tem um mês de estudo. Você não vai separar, sei lá, 2 dias na semana para fazer um simulado de 4 horas. Não faz muito sentido isso no começo. Primeiro, porque você dificilmente vai ter o preparo psicológico e até físico mesmo de ficar ali 4, 5 horas sentado sem nenhum tipo de intervalo que não seja para ir ao banheiro. Já começa por aí. E o segundo, que tem uma grande chance de no começo você sequer ter acumulado uma carga teórica suficiente para você resolver tantas questões assim. Então, no começo, você não vai fazer isso de uma forma tão extrema. Se você quiser, você pode fazer uma versão mais light. Né? Então, talvez, sei lá, do último dia de estudo da semana, separar 30 minutos ali para fazer questões seguidas, sem olhar a resposta, sem nada, para só conferir gabarito ao final, e depois comparar, e depois analisar os erros e assim por diante. Mas com o caminhar e com a evolução nos estudos, é interessante que você vá aumentando esse tempo e quanto mais próximo da prova, é interessante que isso seja mais fiel possível ao que efetivamente vai ser a prova. Uhum. Então, faltando 1 ou 2 semanas, é bom que você tenha feito alguns testes nesse sentido, de passar a mesma quantidade de horas da prova, no momento, sem interrupção, sem olhar a resposta, e tentar fazer uma quantidade X de todas as matérias que vão ser cobradas. Tudo isso é preparação para a prova em específico. É claro que dentro de cada sugestão dessa, como eu tentei passar mais ou menos, tem níveis iniciantes, intermediários e mais avançados. Mas é legal a gente dar
um sobrevoo, assim, né, Júnior? Uhum. Para gente tentar passar, independente da pessoa que tá assistindo a gente, o que ela vai fazer ao longo da jornada dela, para ela Exatamente. ir fazendo dentro do nível dela ali, mas já com a mente em que aquilo ali eventualmente vai evoluir para uma coisa um pouco mais complexa. Isso. Quando ela tiver mais confiança, ela vai colocando mais simulados ali no meio da rotina dela, né? Assim, Justamente. mas não precisa, mas você tem que sempre ter em mente que não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. A gente, Definitivamente não. sim, a gente demorou para chegar nos simulados. Quando a gente fazia os simulados, a gente colocava depois até umas mesas de bar com cadeira de bar, que era o que a gente tinha ali também, sentava todo mundo, aí Aquela fazia de ferro bem clássica, assim, que puxa e abre. isso daí mesmo. A gente deixava o tempo certinho de prova, a gente deixava as cadeiras até posicionadas como se fosse numa prova mesmo, e usando a caneta que a gente usaria na prova, emulando 100%. E uma coisa que eu acho legal de fazer também, até nesse sentido, eu não sei se você também concorda, no meio do caminho tem alguma prova que é relativamente parecida, eu acho legal até fazer inscrição para ir, para fazer. Porque você também, além de se acostumar com o tempo, você se acostuma com aquele clima, né? De prova em si, o Sim, sim. examinador, sabe? Todas as, Bom, as coisas. Teve verdade. até a primeira prova que a gente fez nessa foi a prova, uma prova para o Pedro II, Eu que lembro. caía português, tinha algumas matérias que eram parecidas com o que a gente estava estudando, mas nem todas. Mas a gente foi lá só para poder fazer esse teste. Foi até nessa prova do Pedro II que depois de um tempo, aí assim, isso também não foi uma coisa que eu consegui fazer de uma hora para outra, e eu acho que foi nessa prova assim que eu fui fazer que estava tendo alguma festa próxima, estava tocando uma música, não lembro, era uma parada que estava atrapalhando. Que aí depois que eu já estava conseguindo fazer simulado com alguma relativa tranquilidade, assim, quando a gente estava em casa, eu cheguei a pedir na época para minha mãe, às vezes, também não se preocupar com televisão e, pessoal, não pedir silêncio para as pessoas para eu poder fazer o simulado no modo hard, né, no modo já avançado um barulho, porque se eu me deparasse depois com alguma prova que tivesse aquela festa de novo acontecendo perto, eu já ia estar relativamente preparado para aquilo. Mas, claro, eu não consegui chegar nesse nível de concentração de uma hora para outra. Isso daí já foi depois de estudando já um bocadinho de tempo. Mas só para ter isso aí em mente também, né? E até para complementar isso daí que o Júnior falou, não é todo mundo que sabe, né? Porque não é todo mundo que me conhece, mas eu tenho déficit de atenção diagnosticado. E é engraçado porque, assim, todo mundo que me conhece, e assim, não sou mais tão jovem quanto gostaria, mas todo mundo que me conhece, especialmente quem me conhece desde criança, na época em que eu não lembro de se falar em déficit de atenção nem nada nesse sentido, mas todo mundo, ninguém nunca duvidou na minha vida, ninguém nunca duvidou que eu tinha déficit de atenção. Então, ainda que eventualmente dessem outro nome para isso, né, na época que o diagnóstico não era tão comum, ainda que Aham. dessem nome para isso, nem todo mundo sabia que eu tinha alguma coisa com atenção e que ela podia ser melhorada, né, para usar o eufemismo do século aí. E esse lance que o Júnior falou me lembrou de uma situação engraçada, porque é mais ou menos isso, né? É legal que a gente tente transformar as nossas, abre e fecha aspas, fraquezas em pontos positivos, né? Uhum. Então, mais ou menos como o Júnior, tentei reforçar esse lado, porque eu sabia que eu ia ficar atrás de muita gente. Então, o que eu fazia era mais ou menos o seguinte: quando eu ia resolver questões, isso é uma coisa que eu faço até hoje, eu tento sempre botar como fundo ali, eu gosto muito de estudar ouvindo música, eu sempre tento botar como fundo uma música necessariamente que tenha letra e que necessariamente eu goste, porque aí a minha atenção fica dividida entre a questão e a música que está tocando ali, né? Quando eu estou estudando teoria, eu dou preferência para ouvir alguma música clássica, sem letra e tudo mais, para tentar focar o máximo possível. Quando eu estou fazendo questão, a ideia é o contrário, é tentar realmente ter algo disputando a minha atenção com a questão ali. Esse foi E um eu nível que eu nunca lembro cheguei.
Assim, conseguir fazer questão com música que eu gosto. Sim, isso. Com Não letra, é, mas eu nunca assim, cheguei nisso. mas também é aquilo, né? Tipo, eu precisava de um treinamento mais, mais exigente do que as outras pessoas. Então, foi mais ou menos por aí. E aí eu lembro de uma situação, e agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o concurso, mas, salvo engano, foi um concurso para o TRF daqui da segunda região, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, e tinha um carro de som em frente à escola onde eu estava fazendo prova. Assim. Ela, assim, era próximo o suficiente para parecer que estava em frente. Então, ainda Aham, que não tivesse exatamente em frente, estava muito, muito próximo, assim. E eu achei muito engraçado, porque, assim, eu reparando as pessoas ao redor, né, aham. as expressões e tudo mais, eu vi que estava todo mundo muito agoniado ali, e as pessoas passando a mão, e todo mundo muito nervoso, e eu estava assim, mega de boa, assim, sabe? Tipo, fazendo as questões lá, e acaba que eu achei isso interessante, porque, assim, ainda que com déficit de atenção, eu era provavelmente uma das pessoas mais concentradas ali naquele Aham. momento. Mas tudo isso fruto desse Treinamento. treinamento que eu me submeti, e, assim, só para reforçar, que o Júnior também falou, definitivamente não é uma coisa que vem de uma hora para outra, assim. Não. Então, assim, muito embora até hoje eu tenha diversos problemas que vêm do meu déficit de atenção, a ideia é sempre se colocar à prova de uma maneira em que aquilo ali vire um ponto a seu favor, muito mais do que um ponto contra você. Né? A ideia é mais ou menos essa. Ah, maneiro. Agora, um adendo rápido, só isso aí. Eu e o Diego, a gente se conhece já há muitos anos, desde que a gente era adolescente. E com relação a isso que ele falou do déficit de atenção, às vezes a gente está conversando, aí, sei lá, estou falando alguma coisa e tal, aí de vez em quando tem mas uma leve mudança no rosto dele, que assim, acho que provavelmente quem não conhece talvez não perceba, que às vezes eu estou falando, daqui a pouco eu paro, eu olho para cada e falo, você não está ouvindo mais nada que eu estou falando, né? Aí parece que ele já dá um estalo e fala, acho que não, aí eu tenho que voltar. É engraçado, mas assim, esses treinamentos aí, eles são bons e são necessários.